Tem início a cerimônia de apresentação do busto do senador da República, Francisco Salles. O evento é uma iniciativa da presidência do Senado Federal e do senador Carlos Portinho. Compõe o dispositivo dessa cerimônia o presidente do Senado Federal, excelentíssimo senador da República, Rodrigo Pacheco, o senador da República, Carlos Portinho, e a neta do senador da República, Francisco Salles, e a avó do senador da República, Carlos Portinho, senhora Maria Heloísa Teixeira de Mello. Encontram-se presentes nessa cerimônia a mãe do senador da República, Carlos Portinho, senhora Ângela Maria Teixeira de Mello, a tia do senador da República, Carlos Portinho, senhora Heloísa Beatriz Salles Teixeira de Mello, e o tio do senador da República, Carlos Portinho, o senhor João Gualberto Teixeira de Mello. Francisco Antônio Salles foi senador da República nos períodos entre 1907 e 1910 e de 1915 a 1923. Salles também foi deputado estadual e federal por Minas Gerais, prefeito de Belo Horizonte, presidente do Estado de Minas Gerais, cargo equivalente ao de governador, e ministro da Fazenda. Por ocasião da morte do senador Francisco Antônio de Salles, sua viúva, Ana de Aquino Salles, foi presenteada com o busto do político mineiro. Após o falecimento de Ana, o busto foi entregue à neta primogênita do casal, Maria Heloísa Salles Teixeira de Mello, com ela permanecendo até o ano de 2015, quando decidiu enviar o busto para a fazenda de sua filha mais velha, Ângela Maria Teixeira de Mello. O entendimento era de que, sendo a propriedade situada em Minas Gerais, seria um local mais apropriado para abrigar o busto. Em 2020, o filho de Ângela, Carlos Portinho, toma posse como senador da República. Assim, a família decide pela doação do busto ao Senado Federal. Convidamos agora para fazer uso da palavra a neta do senador da República, Francisco Salles, e a avó do senador da República, Carlos Portinho, senhora Maria Heloísa Teixeira de Mello. Bom dia a todos. Eu sou Heloísa, Maria Heloísa Salles, a única neta que meu avô conheceu. Infelizmente, eu não tive essa sorte de conhecer o meu avô, porque ele faleceu um mês antes de eu completar 1 ano de idade. Assim sendo, eu não pude ouvir de sua voz as diversas histórias e casos que aconteceram ao longo da sua trajetória. E muitas dessas histórias devem fazer parte da história do Brasil. Então, a referência que eu tenho de meu avô veio através de meu pai e das minhas tias. E que perfil eles traçaram? De um homem jovial, alegre, generoso, que tratava todos com a mesma deferência, a mesma gentileza, o mesmo respeito, ricos ou pobres, poderosos ou humildes. Então, a preocupação maior do meu avô era o bem-estar social e o progresso do país. Infelizmente, eu não tenho aqui mais um documento que encontrei nos papéis de meu pai quando ele faleceu, e que era uma carta que meu avô ditara à filha dele, Lourdes, no momento sua secretária, recusando a indicação do nome dele pelo partido para a presidência da República.
E por que motivo ele recusou? Entre outros, ele alegava o seguinte: sou um homem da província e para a província estou voltando, depois de já ter ocupado os mais altos cargos da República. Acontece o seguinte, uma diferença. Meu avô era da província, mas não era um provinciano. Ele tinha uma visão de futuro muito grande. Estava sempre pesquisando todas as tecnologias novas, os conceitos novos em relação à ciência, à educação, à saúde, todos os setores que pudessem incrementar o bem-estar social e o progresso do país. Ele não tinha sede de poder, ele tinha sede de fazer o bem. E esse documento, infelizmente, eu devolvi para minha tia e houve um incêndio na casa dela e o documento se foi. Mas era uma prova do objetivo maior do meu avô, que era exatamente isso: o bem-estar social e o progresso do país. E eu, como a matriarca da família, desejo agradecer, em nosso nome, ao ilustre senador Rodrigo Pacheco, presidente desta casa, e a todos que contribuíram para essa homenagem. Quero dizer que nós ficamos muito felizes e lisonjeados com essa homenagem. E tenho certeza que o meu querido neto, Carlos Francisco, o senador Portinho, irá enriquecer essa trajetória, imprimindo o seu caráter e a mesma sede de pesquisar o que é novo para melhorar a vida do povo e o progresso do país. Mais uma vez, muito obrigada a todos que contribuíram, que estão presentes nessa homenagem, tá? Convidamos agora para fazer uso da palavra o senador da República, Carlos Portinho. Que linda celebração. Sinceramente, me emociona. Francisco Salles é de Lavras, talvez seu homem público mais ilustre. Nasceu em 1863, faleceu em 1933. Advogado, como eu sou. Secretário de governo, como eu fui. Republicano, deputado estadual constituinte mineiro. Em 1899, senador estadual. Renunciou para assumir a prefeitura de Belo Horizonte. Em 1900, deputado federal pelo Partido Republicano, na 4ª legislatura. Em 1902, renunciou para assumir o governo de Minas Gerais. À época, presidente de Minas Gerais. Nem tão provinciano por isso. Incentivou a juventude no seu secretariado, incentivou a renovação política. Assim ele montou. Trouxe figuras ilustres para compor o seu governo e pacificou a política de Minas Gerais, na época. Possível candidato à presidência da República, realmente, em 1906, mas contribuiu com Afonso Pena e depois com Hermes da Fonseca. Dominou como senhor da política
dominou como senhor absoluto, a política de Minas Gerais, naquela época. Ministro da Fazenda de Hermes da Fonseca. Curioso, presidente Rodrigo Pacheco, naquela época ele foi o responsável por implementar a responsabilidade fiscal na gestão das contas públicas. Um tema muito atual que defendo para o nosso país aqui hoje no Senado. Por curiosidade, naquela época, ele regularizou a circulação dos cheques e hoje já parecem coisas de museu. O Pix veio para substituí-lo. Foi senador de 1906 a 1911 e retirou-se da vida pública em 1912. Senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, queria lhe agradecer por essa bela homenagem, fruto da generosidade da nossa família, presença da minha mãe e da minha avó, que nos presenteiam com um lindo busto, mais um, dentre tantos políticos ilustres do nosso país, que nós devemos guardar na memória, para não repetirmos, inclusive, erros do passado. E essa memória, queria agradecer ao Museu do Senado, a Ilana, especialmente, por ter proporcionado essa linda cerimônia que guarda, sem dúvida, muito da história do nosso país e da política de Minas Gerais. E faço aqui o registro da presença do nosso prefeito de Santana do Deserto, aonde minha mãe hoje reside. Senador Rodrigo Pacheco, não só pela nossa amizade, por muito da nossa identidade, muito da nossa juventude, mas certamente todos os caminhos nos levam a Minas Gerais. Muito obrigado. Neste momento, o presidente do Senado Federal, excelentíssimo senador da República, Rodrigo Pacheco, entregará o certificado de agradecimento pela doação do busto ao Senado. Convidamos a mãe do senador da República, Carlos Portinho, senhora Ângela Maria Teixeira de Mello, para receber o certificado de agradecimento. Neste momento, fará o seu pronunciamento o presidente do Senado Federal, excelentíssimo senador da República, Rodrigo Pacheco. Mais um pouquinho. Muito bom dia a todos. Eu gostaria de saudar de maneira muito especial o meu colega e amigo senador Carlos Portinho, do estado do Rio de Janeiro, mas de evidente origem mineira, que ao chegar ao Senado foi uma grata surpresa a nós todos por sua competência, por sua lhaneza, sua educação, seu bom trato, sua firmeza na defesa de suas causas, e já hoje um campeão de relatorias, de proposições, um senador muito atuante e respeitado no Senado Federal, para orgulho da dona Maria Luísa e para orgulho da dona Ângela. A minha saudação muito especial à dona Maria Luísa Teixeira de Mello, pelo seu discurso, seu pronunciamento emocionado e emocionante sobre o nosso homenageado de hoje, o grande Francisco Salles. Seja muito bem-vinda, dona Maria Luísa, ao Senado Federal, e os nossos penhorados agradecimentos pelo gesto de Vossa Senhoria e de sua família ao Senado Federal. Eu me permito cumprimentar de maneira muito carinhosa a dona Ângela. Portinho vai me permitir dizer que ela é a madrinha da nossa trajetória, não é isso, Portinho?
porque quando o senador Rodrigo Pacheco, de Minas Gerais, decidiu ser candidato à presidência do Senado, o primeiro local onde eu estive foi em Santana do Deserto, prefeito, para poder visitar a dona Ângela na sua casa, para poder estar com o Portinho, e ali recebi o apoio de início do senador Carlos Portinho para essa trajetória, dos primeiros apoios que recebi. Isso me emociona e está guardado no meu coração. Viva Santana do Deserto, e meu agradecimento à dona Ângela. Meus cumprimentos também à dona Heloísa Beatrix Salles Teixeira de Melo, tia do senador Carlos Portinho, o senhor João Gualberto Teixeira de Melo, também tio do nosso senador Carlos Portinho. Meus agradecimentos à Ilana Trombica, nossa diretora-geral do Senado Federal, em nome de quem cumprimento todos os servidores da nossa casa, o excelentíssimo senhor prefeito de Santana do Deserto, aqui presente, seja muito bem-vindo, em nome de quem saúdo todos os prefeitos do estado que é eminentemente municipalista, 853 municípios, entre eles a grande Santana do Deserto. Quero saudar o nosso diretor jurídico do Senado Federal, o ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil em Minas Gerais, Luiz Cláudio Chaves, o deputado federal Luiz Fernando, que é da região também da Zona da Mata de Minas Gerais, do Campo das Vertentes, todas as senhoras, todos os senhores, minha saudação muito especial. Justifico de início a impossibilidade do nosso querido ministro Antônio Anastasia, até pouco tempo senador dessa casa por Minas Gerais, que gostaria de aqui estar, mas infelizmente não pôde estar e chegar a tempo para essa homenagem. Mando um abraço muito fraterno e especial ao nosso querido senador Carlos Portinho. Esta casa, o Senado Federal, completará nos próximos anos 200 anos de existência, uma casa bicentenária, prevista na primeira Constituição do Brasil, que foi a Constituição do Império, em 1824, mas implantada no Rio de Janeiro em 1826, tendo como primeiro senador o Marquês de Santo Amaro. De lá para cá, grandes homens e mulheres ocuparam as cadeiras do Senado Federal, seja quando era no Rio de Janeiro, seja com o advento de Brasília. Neste prédio, neste palácio, homens e mulheres que se dedicaram à causa pública na defesa dos seus estados e do Brasil. E o Senado Federal se fez grande e respeitado porque, de fato, esses nomes fundamentais da política brasileira por aqui passaram. Parlamentares importantes, decisivos, patriotas, surgem e brilham em todas as legislaturas. A cada legislatura isso se renova, ora mantendo quadros, ora quadros renovados, de diferentes matizes, diferentes linhas ideológicas que compõem o grande Senado Federal. Mas nem todos, isso é bem verdade, se tornam absolutamente inesquecíveis. Não é? A condição de se tornar inesquecível, de se tornar atemporal, é uma excepcionalidade. E é o caso do nosso homenageado de hoje, o trisavô do nosso querido senador Carlos Portinho, avô da dona Maria Luísa, o eminente senador Francisco Antônio de Sales. Antes de brilhar no Senado nos seus 2 mandatos, foi, como disse o senador Carlos Portinho, secretário, deputado estadual, deputado federal, prefeito da nossa querida cidade de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, presidente do estado de Minas Gerais, que era a nomenclatura da época para o governador do estado, logo no início do século passado, em 1902, governador, na verdade com o nome dado de presidente do estado de Minas Gerais. Era um excelente administrador da coisa pública, como aqui foi destacado, um homem de visão de futuro, já àquela época pregando conceitos de responsabilidade fiscal, que demoramos algumas décadas para compreender que é absolutamente indispensável para um Estado organizado se ter a responsabilidade fiscal, e deixou essas lições de austeridade que ainda hoje podem e devem servir de inspiração para jovens, nos permitamos, né, Portinho, como nós, que, assim como ele, sejam intransigentes na missão de cuidar do erário, de cuidar do recurso público que serve à sociedade brasileira. Foi advogado, foi republicano, lutou para construir os alicerces do Brasil, que deixava de ser um Estado imperial para se tornar uma república
moderna e inserida no século XX. Foi eleito senador, foi contemporâneo de Rui Barbosa e com Rui Barbosa travou nesta casa grandes debates de igual para igual. Advogado que era, inteligente que era, mineiro, teve então condição de travar debates memoráveis com grandes nomes do Senado Federal, inclusive especialmente Rui Barbosa. Participou da Comissão de Redação de Leis, da Comissão de Saúde Pública e da Comissão de Estatística e Colonização. Em seus 2 mandatos de senador, houve um hiato para assumir o cargo de ministro da Fazenda, para o qual era talhado em função de sua filosofia, de seu apego à responsabilidade fiscal e a cuidar das finanças públicas. Sua veia executiva nunca deixou de aflorar, embora estivesse no parlamento. Naquele ministério, foi o mesmo gestor, honesto e rigoroso de sempre, como tinha sido na Prefeitura de Belo Horizonte, como tinha sido como presidente do Estado de Minas Gerais. Não é todo dia que se inaugura um busto de parlamentar, e também não é por qualquer motivo. É por ele, pelo que ele representou para a política de Minas e do Brasil, é que esta casa acolhe de muito bom grado e muito feliz, agradecendo penhoradamente a generosidade de sua família, dona Maria Heloísa, de ceder esse belo busto de Francisco Salles para que componha o museu, este palácio do Senado Federal. Para merecer esse tipo de homenagem todos os anos, após sua passagem pelo Parlamento, há tantos anos após a sua passagem pelo Parlamento, é preciso, de fato, estar à altura. Francisco Salles sempre esteve, sempre estará, e hoje, curiosamente, com o seu legado sendo defendido por alguém da sua estirpe, da sua linhagem, da sua origem, que é o competente senador Carlos Portinho. Que esta data de hoje represente um marco da história do Senado Federal, de uma homenagem muito bonita ao Estado de Minas Gerais, origem do grande Francisco Salles, e este busto, repito, fruto da generosidade de sua família, meus agradecimentos também à dona Ângela, a todos os seus familiares. Esse busto será aqui muito bem cuidado, muito bem guardado, será um símbolo da vitalidade política de Minas e do Senado Federal, e nesta sala, neste museu histórico, por onde passam todos os brasileiros e todas as brasileiras que têm interesse em visitar o Senado Federal, terão aqui onde e a quem se inspirar em Francisco Salles, que foi, de fato, um grande mineiro, um grande brasileiro que merece todas as nossas homenagens. Muito obrigado à sua família, senador Carlos Portinho, muito obrigado a todas as senhoras e todos os senhores. O Senado Federal agradece. Convidamos os familiares do senador Francisco Salles para a foto oficial do evento com o presidente do Senado, excelentíssimo senhor Rodrigo Pacheco, e com o senador da República, Carlos Portinho. Convidamos os presentes a contemplar o busto do senador da República, Francisco Salles, e solicitamos a todos que, devido ao momento atual, os cumprimentos sejam realizados à distância. Agradecemos a presença de todos, desejamos um ótimo dia. Está encerrada essa cerimônia.